Olá, bora mergulhar fundo em um dos maiores mistérios da astronomia? É como se a gente fosse reabrir um caso que estava na gaveta, um caso cósmico que está parado há quase 50 anos. Vamos bancar os detetives espaciais. Então, vamos voltar no tempo. Imagina a cena. 15 de agosto de 1977. O radiotelescópio Big Ear, de repente, capta um sinal de rádio vindo do espaço profundo, super forte, super focado. Foi algo tão, mas tão fora da curva, que o astrônomo que viu os dados, o Jerry Eyman, só conseguiu rabiscar "Uau!" na margem do papel. E bom, o nome pegou. O problema é que desde aquele dia ninguém nunca conseguiu explicar o que era aquilo. E agora vem a grande reviravolta da nossa história. E se a pista principal, aquela que todo mundo seguiu por quase meio século, estivesse errada? Pois é, uma investigação novinha em folha sugere que um erro bem no comecinho de tudo pode ter mandado gerações de cientistas para o caminho errado. É aqui que nossa investigação de verdade começa, com a redescoberta de provas cruciais que todo mundo achava que tinham sumido para sempre. Pensa na dificuldade. O maior obstáculo para quem quisesse revisitar o sinal UAU era que a prova do crime, digamos assim, as impressões originais de papel, não existiam em nenhum formato digital. Acharam que tudo tinha se perdido quando o telescópio foi desativado. E olha só o tempo que isso levou. O caso ficou na gaveta por décadas. Mas aí que entra a parte mais incrível da história. Um grupo de voluntários, pessoas super dedicadas, fotografaram uma por uma mais de 75 mil páginas daquelas impressões antigas. Eles basicamente salvaram as provas e foi isso que permitiu que essa nova investigação pudesse finalmente acontecer. Ok, as provas foram salvas. Mas é agora. O desafio era pegar aqueles papéis velhos e frágeis e transformar tudo em algo que um computador de hoje em dia pudesse entender. Isso aqui foi um trabalho de perícia digital de primeira. Primeiro, fotografar cada página. Depois, a parte mais legal, eles treinaram uma inteligência artificial só para reconhecer aquela fonte de impressora antiga. Daí, a IA extraiu os números. E para fechar com chave de ouro, tudo foi verificado por gente de verdade, para ter certeza de que nenhum dígito estava errado. Um trabalho de formiguinha, mas super tecnológico. E o mais curioso é que no meio desse processo todo, os pesquisadores de hoje encontraram pequenas pistas deixadas pela equipe original lá de 1977. Eles tinham circulado outros sinais interessantes nas impressões. Ou seja, eles já estavam desconfiando de algo, já estavam no caminho certo. E é aqui que a gente chega no pulo do gato da investigação. A primeira grande descoberta. Tinha alguma coisa muito errada com o relógio. Funciona assim. Para saber para onde um radiotelescópio está apontando, você precisa saber a hora com uma precisão absurda. Mas não a hora do nosso relógio de pulso. É a chamada hora sideral, que é baseada no movimento das estrelas. E a localização exata do sinal UAU dependia totalmente desse relógio. O trabalho de detetive aqui foi genial. Eles usaram marcos no céu, fontes de rádio que a gente sabe exatamente onde estão, compararam os dados de 1977 com essas posições conhecidas e... bingo! Descobriram que o relógio do telescópio Big Ear estava consistentemente errado. E o tamanho do erro? Cerca de 27 segundos. Parece pouco, né? Mas quando a gente está falando do céu, de distâncias astronômicas, 27 segundos mudam completamente o endereço. Por 45 anos, todo mundo procurou a origem do sinal num lugar um pouquinho para o lado do lugar certo. Bom, com o relógio finalmente acertado, um novo retrato do sinal UAU começou a aparecer. Um retrato muito mais nítido, mais preciso e, o mais importante, muito mais revelador. Olha só a diferença que isso fez. A nova estimativa da localização é 3 vezes mais precisa. A área de busca diminuiu drasticamente. E isso finalmente explica por que tantas buscas anteriores não deram em nada. Estavam procurando perto, mas não no ponto exato. Aqui dá para ver isso bem claro. As caixas cinzas representam a área de busca antiga, bem mais ampla, né? Já as caixas amarelas, bem mais focadas, mostram o novo endereço do sinal. É uma mudança que parece pequena no mapa, mas que no espaço é gigantesca. E não foi só o endereço que mudou, não. A nova análise mostrou que o sinal foi, na verdade, ainda mais forte do que se pensava. A intensidade mínima foi recalculada e subiu bastante. Isso torna o sinal UAU, o evento cósmico, ainda mais UAU, mais poderoso e excepcional do que a gente já achava. Então, com dados melhores em mãos, um novo suspeito principal começou a ganhar força. E o foco da investigação começou a sair da ideia de alienígenas e a ir para a astrofísica. E quem seria esse suspeito? A resposta pode estar em nuvens de hidrogênio neutro.
São nuvens gigantes de gás, super comuns na nossa galáxia. E o ponto é que, em certas condições, elas podem emitir sinais de rádio bem específicos, bem parecidos com o sinal UAU. Lembra daquelas outras anotações que a equipe original tinha feito? Pois é, a nova análise mostrou que aqueles eram outros sinais, mais fraquinhos, mais parecidos. Eles foram apelidados de UAU2 e UAU3 e se tornaram a peça que faltava no quebra-cabeça. E aqui vem a prova definitiva. Quando os cientistas aplicaram a mesma correção do relógio nesses sinais UAU2 e UAU3, eles viram que a localização batia perfeitamente com a de nuvens de hidrogênio que a gente já conhecia. Foi como encontrar uma pedra de Roseta. Isso validou toda a nova metodologia e praticamente decifrou o mistério. Então vamos dar uma olhada no antes e depois para entender como essa investigação de um caso arquivado virou de cabeça para baixo tudo que a gente pensava saber sobre o sinal UAU. Essa tabela resume bem a história toda. A frequência, a intensidade, a localização, todos os parâmetros principais foram atualizados. E um detalhe super importante, a nova frequência indica que a fonte do sinal estava se movendo na nossa direção em alta velocidade. Isso é bem consistente com alguns fenômenos astrofísicos conhecidos. Resumindo a ópera, o local do sinal agora é 3 vezes mais preciso, o sinal em si era bem mais forte do que se imaginava, e a origem mais provável agora aponta para uma fonte natural, não artificial. Tudo isso só foi possível graças à ciência e à perseverança. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Talvez a solução para o grande mistério do sinal UAU não seja uma mensagem de outra civilização, mas sim um fenômeno natural espetacular, talvez até mais raro e poderoso, que a gente ainda nem entende direito. O mistério, de certa forma, continua. A grande diferença é que, agora, a gente finalmente está procurando no lugar certo.